A primeira pergunta é no sentido de qual a sua opinião referente à decisão do Supremo Tribunal Federal que fez aqui mudou a posição a respeito do princípio da presunção de inocência e possibilitou a saída do Lula. Bom, deixa eu dizer para vocês, pedindo desculpa ao mestre e aos estudantes de direito, eu também sou da área. Mas eu fico muito preocupado com a psicologia do nosso povo, porque todos nós temos um sentido natural de justiça. Todos nós. Quer dizer, o camarada bateu no outro sem justificativa. Você tem uma sensação de que aquilo não é justo e de que a retorção ou uma punição, uma prebenda para aquilo é uma coisa justa. Então, esta psicologia popular no Brasil está sendo absolutamente malversada. Eu, como estou de bom humor, estou me lembrando muito do cachorro do Tom Cavalcante. Vocês sabem o Tom Cavalcante? O Tom Cavalcante é meu amigo há 100 anos lá do Ceará, e o Tom Cavalcante disse que tinha um cachorro que chamava Pra Dentro. E o cachorro se suicidou, porque ele ficava impaciente e dizia, para fora, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para fora. Então, e assim está o povo brasileiro, né, desesperado, porque repare uma coisa. A lei, aliás, em linha com as melhores práticas internacionais, eu estou sempre me refugiando nisso, para a gente ver se a gente acha um caminho de racionalidade. O mundo inteiro tem como princípio de direito a presunção de inocência até sentença transitada em julgado. Isso é para garantir o quê? É para garantir que o princípio, que é a liberdade, seja obrigação do Estado demonstrar no limite do impossível de ser recorrido que aquela liberdade pode e deve ser subtraída. Então esse é um princípio que está inscrito entre as cláusulas pétreas, ou seja, nem sequer uma emenda à Constituição pode mudar isso. E qual é o problema no Brasil? É que isso está escrito na Constituição brasileira e as definições do que significa trânsito em julgado também estão escritas. O que é trânsito em julgado? É aquela sentença contra a qual não se pode mais levantar nenhum recurso. Então veja, esqueçam se você ama ou odeia o Lula, porque esse é o grande problema do Brasil, inclusive dos tribunais. E isso é o grande problema. Nós precisamos amar a regra. E a regra depende de algumas premissas. Por exemplo, eu insulto você, você me insulta de volta, nós levantamos a voz, pegamos um na goela do outro e vamos indo. A partir de um certo limite, isto passa a ser um problema coletivo. E, portanto, alguém é eleito pelas sociedades organizadas para dirimir este conflito, atribuir culpas, responsabilidades, eventualmente punições. Então, determinadas coisas são, vamos dizer, axiomas. A quem cabe dar a última palavra no Estado de Direito Democrático? Ao Supremo Tribunal Federal. Ponto final. Quer dizer que a gente não pode discutir? Pode discutir à vontade. Mas é bom que a gente discuta dentro daqueles limites de acatamento, de respeitabilidade. Por quê? Porque ele é a pedra angular do sistema democrático. Olha quem está dizendo isso, eu que fico, como é que pode um cara como eu que conheça a lei, pelas tantas, o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, diz que não vale o que está escrito, que a partir do 2º grau de jurisdição já é executável a pena de cadeia. E se o cara for absolvido na 3ª instância e na 4ª? Pode indenizar e tal, mas isso é só? Indenizar, quer dizer, subtrair a liberdade? E se esse cara for um homem público? É justo ou não é justo que os seus aliados, seus fanáticos, seus adoradores e tal, compreendam que isto é uma mudança de entendimento para tirar o cara da rua? Então andou em muito mau direito, data máxima vênia, penso a Suprema Corte Brasileira, quando declarou executável a pena precária ainda não transitada em julgado. E agora, por 6-5, enlouquece, é o cachorro do Tom Cavalcante, enlouquece a sociedade brasileira, porque não houve nenhuma inovação institucional, não houve nenhuma mudança de lei nenhuma. E aquela mesma corte, agora por 6-5, sobre o mesmo assunto, vota diferente, no sentido oposto. Então, se eu sou um bolsonarista fanático, eu digo, agora estão fazendo isso para garantir a impunidade de bandido, aí vou lá para as coisas de sei o que e tal. Porém, eles também estão encolhidos, porque pelas tantas, o mesmo ministro que deu o voto de Minerva para arbitrar
a não execução da pena em segunda instância, deu uma liminar sustando as investigações sobre o Flávio Bolsonaro, que foi pilhado com milhões de reais em transações sem origem e envolvido com milícias do Rio de Janeiro, inclusive conectadas com o assassinato da vereadora Marielle e do seu companheiro de trabalho, Anderson Gomes. Então veja, há um problema grave no Brasil, e eu falo isso entre profissionais, entre estudantes, mas nós precisamos separar a paixão política do melhor direito, porque essas coisas passam. E a barbárie é a resposta se a gente não respeita essas premissas. Eu não gosto, não interessa. Eu posso criticar, posso, em termos, porque eu preciso preservar o sistema. A não ser que eu seja um revolucionário. Aí a conversa é outra. Aí eu sou contra o sistema e eu não respeito nada do que o sistema utiliza para... Eu até respeito muito essas pessoas que pensam assim. Mas eu, como amante do Estado de Direito Democrático, sofro pra cacete, porque a imprensa ainda quer que eu dê opinião na hora. Então agora, porque eu estava com o Gael, eu resolvi fazer um macarrão para a Gisele. Então, qual é a sua opinião? Eu não quero, tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto já falei, não quero falar nada. Bom, estou falando agora, né? Porque é cansativo, pode acreditar. O problema do Brasil não é este. O problema do Brasil não é este. O problema do Brasil é que nós estamos com o poder político desmoralizado. E se você desmoraliza a política, que é a linguagem da democracia, é a democracia que está agonizante. E o poder, meus companheiros, compatriotas, não se compraz com o vácuo. O poder político não admite o vácuo. Se os seus legítimos titulares não o exercitam à plenitude, os usurpadores o exercitarão. E é o que está acontecendo com o Brasil.